conversando diariamente com empreendedores, eu sinto e eu percebo, e é uma dor latente comum entre muitos empreendedores, o medo de dizer o preço para o seu cliente. Mesmo sabendo que o seu produto é bom, que o seu serviço realmente resolve o problema de cliente, tem muitos empreendedores, e eu também já passei por isso, e isso é um processo que a gente precisa derrubar, porque isso prejudica demais o nosso processo de negociação. Convivo diariamente com empreendedores e esse medo ele é comum. Mesmo a gente sabendo que o nosso produto resolve uma grande dor do nosso cliente, muitas vezes quando a gente senta na frente do cliente e vai dizer para ele qual é o preço, qual é o nosso valor para que a gente possa estar entregando aquela solução para o cliente, a gente se engasga, né? Quem nunca se engasgou na frente do cliente quando o cliente perguntou o preço, né? É natural, é super natural. Se o que te faz engasgar na frente do cliente é o preço ou é uma crença que você tem em relação ao preço. Então eu separei algumas dicas para vocês responderem para vocês mesmos, porque esse é o segredo, a gente tem que começar respondendo para nós, responderem para vocês mesmos, se o que está fazendo você travar, se o que está fazendo você suar frio, quem já não suou frio, meu Deus, eu já passei por situações onde eu estava com o empreendedor ficou todo vermelho, começou a se engasgar, né? Por exemplo, assim, você quer um café, levantando para ir buscar um café, uma coisa ou outra, porque eu percebia que a pessoa já estava sofrendo antes de dar o preço, né? E isso é extremamente comum, quero deixar muito claro aqui que se você já passou por isso, é extremamente comum a gente passar por isso, certo? Sabe o que acontece? Quando o cliente está na nossa frente, muitas vezes a gente está lá atrás do nosso portfólio, apresenta a nossa solução com maior orgulho. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente realmente acredita naquilo que a gente entrega para o nosso cliente. Mas muitas vezes, durante o processo de explicação, durante o processo de entrega, quando a gente ainda está explicando para o cliente como vai ser essa nossa entrega, a gente já está sofrendo por antecipação e tentando fazer uma leitura de como a gente vai falar para o cliente, se ele vai achar caro ou barato, se a gente vai julgando e tentando fazer uma avaliação do nosso cliente. E esse é o grande erro. Enquanto, em vez da gente estar totalmente focado em explicar para o nosso cliente, para que ele realmente perceba o valor daquilo que a gente tem para entregar para ele, a gente muitas vezes já está pensando, será que ele vai entender? Será que esse meu cliente já não foi no concorrente e às vezes eu sei, porque eu cometi outro grande erro aqui, eu já fui buscar na concorrência o valor deles e às vezes eu mesmo sabendo que ele não entrega com a mesma excelência que eu fico morrendo e pensando, cara, mas o Beltrano entrega um produto parecido com o meu por um preço mais acessível. Será que o meu cliente sabe disso? E eu fico me comparando, mesmo sabendo que a entrega, ou melhor, que a excelência da entrega, que a dedicação em resolver o problema do cliente não é a mesma que a minha. Mas mesmo assim, eu fico me comparando e tentando julgar o poder de compra e o poder de entendimento daquele cliente que está ali na minha frente. Ou seja, eu fico tentando entender se ele realmente entendeu ou não a razão pela qual eu cobro aquele preço. Quem nunca, né? E aí a gente comete aquele baita erro que é não estar 100% presente com o nosso cliente, que a gente já falou em outras lives por aqui, que é o estado de prontidão, e eu me coloco num estado de antecipação, que é onde eu começo já, na minha cabeça, pensar nas melhores respostas para dar para o cliente, caso ele diga que o meu preço está acima do orçamento que ele resolveu, que ele separou para aquilo ali, ou caso ele realmente não entenda de verdade o valor daquilo que eu estou entregando para ele. Então, me digam aí, quem nunca se engasgou, quem nunca fugiu do estado de presença lá para o estado de antecipação, porque ficou comparando seu preço com o do concorrente e, melhor, tentando entender e julgando se o meu cliente poderia ou não, pode ou não, naquele momento, adquirir aquela minha solução. Então, gente, não façam isso de maneira nenhuma, porque esse é o grande erro, é essa a razão pela qual a maioria dos empreendedores trava
ou se sente extremamente desconfortável na hora de dar o seu preço, na hora de dizer o valor pelo qual você cobra para entregar aquela solução para o teu cliente. Então, pensando nisso, né, eu separei algumas dicas aqui para vocês, para que a gente realmente entenda. Lembrando, meu objetivo nessa live de hoje é que você entenda se a razão pela qual você engasga, sua frio, se sente desconfortável é porque o seu preço realmente é caro, ou a razão pela qual você se engasga na hora de dizer o preço é porque você tem uma crença limitante aí em relação ao preço, em relação a dizer o preço para o seu cliente, certo? Então aí, papel e caneta na mão para quem quer descobrir se o problema é porque tá caro ou é crença sua, crença limitante em relação ao preço. A gente precisa se responder 3 perguntas. E a primeira pergunta que você precisa perguntar para você, olhando para a sua solução, é a seguinte: o que você faz hoje, a solução que você entrega, o produto ou serviço que você entrega hoje, ele ajuda alguém a ter uma vida mais simples, mais bonita, mais rápida, menos custosa e mais prazerosa? Presta atenção nessa pergunta. Eu, Karine, tua treinadora de venda, tô te perguntando isso agora. O produto que você entrega, a solução que você tem oferecido para alguém hoje, faz com que a vida dessa pessoa seja mais simples, mais bonita, mais rápida, menos custosa e mais prazerosa? Essa é a primeira pergunta que você precisa se responder. Pergunta número 2. Bora lá. Pergunta número 2. O que você entrega hoje com a sua solução, resolve algum problema de alguém? O produto que você entrega hoje resolve o problema de alguém? Alguém está passando por algum problema neste momento e o seu produto ou serviço resolve? Essa é a pergunta número 2 que você precisa se fazer. Feita essa pergunta, respondida essa mensagem, eu quero te fazer essa pergunta, eu quero te fazer uma terceira pergunta. Número 3. O seu produto ou serviço será utilizado por alguém que adquire ele. Logo, será utilizado e a pessoa continuará usando, ou ele logo se fará desnecessário e vai ficar deixado de lado para o teu cliente. Olha a profundidade dessa pergunta. Eu vou perguntar de novo. Pergunta número 3. O produto ou serviço que você oferece, ele vai ser utilizado ou deixado logo de lado pelo teu cliente, pela pessoa que acabou de adquirir ele, por falta de necessidade? Bora lá. Então eu te fiz 3 perguntas agora para você responder para você mesmo. Lembrando, qual é o objetivo dessas 3 perguntas? É você entender se o que te paralisa, se o que te deixa desconfortável na hora de dizer o teu preço para o teu cliente é porque ele é caro ou é crença sua em relação ao preço. Então, bora lá. Essas 3 perguntas você precisa se responder. E agora, para a gente entender o porquê disso, eu preciso te perguntar. Respondidas essas 3 perguntas, se você, empreendedor que está aqui comigo, respondeu sim para uma das 3, isso significa que o teu produto não é caro. Simples assim. Eu te fiz 3 perguntas agora, e se a tua resposta foi sim para uma das 3, imagina se foi sim para as 3, gente. Olha a profundidade disso. Imagina se você respondeu sim para 2 ou 3. Se você respondeu sim para uma delas, significa que o seu produto, serviço ou solução não é caro de jeito nenhum. E a razão pela qual você se engasga, porque a razão pela qual você sente frio, que você fica nervoso e desconfortável na frente do cliente, é simplesmente crença em relação a dizer o preço. Como que a gente faz para derrubar uma crença, Karine? Entendendo a razão pela qual ela se instalou,
fazendo um trabalho de mudança de mindset e encontrando, depois disso tudo, as técnicas pra gente dizer o preço sem ser dolorido e sofrido. Porque olha só, gente, é muito triste. A gente coloca muita força, muita energia, cria um baita de um produto, uma baita solução e se engasga, assim como eu me engasguei agora, se engasga na frente do cliente na hora de dizer o preço. Então a gente não pode, isso não pode acontecer, porque isso passa insegurança para o teu cliente. E o teu cliente pode entender que essa insegurança sua não é em relação ao preço. E sim, imagina se ele faz a leitura que essa insegurança pode ser em relação à tua entrega. Se o cliente fizer a leitura que a relação da tua insegurança, do teu desconforto, porque não vem dizer que você não deixa transparecer, porque a gente inconscientemente acaba entregando para o nosso cliente que a gente está desconfortável na hora de negociar. Imagina se o teu cliente faz a leitura que o teu desconforto é em relação à entrega. Você está criando uma baita de uma objeção. Que é em relação à tua entrega e não em relação ao teu preço, certo? Então, respondam essas 3 perguntas para vocês. E se a resposta for sim, a gente tem então uma baita sacada. Teu produto vale sim, com certeza, o preço que você está cobrando. Porém, você tem uma crença e aí na hora de dizer o preço, certo? Mas para a gente terminar com chave de ouro, eu queria te dar uma dica matadora, uma dica muito especial para que você realmente comece a passar por cima desse medo de dizer o seu preço e comece a entender que seu produto não é caro de maneira alguma. E a crença a gente vai trabalhando aí ao longo das lives. Vocês podem, quem tá aqui, todo mundo me conhece, pode me chamar. Gente, me chamem em inbox, me chamem no WhatsApp. Eu vi que muitos de vocês aqui têm meu WhatsApp. Me chamem no WhatsApp. Eu tenho certeza que eu posso ajudar vocês. Sempre tem empreendedores nas minhas lives que estão começando com seus negócios, ou seja, que tem bebês começando a engatinhar, né? E a gente tá consciente, tá firme na hora de negociar, na hora de se posicionar, de dizer o nosso preço, de entregar o valor da nossa solução. Eu tenho certeza que neste momento eu posso ajudar vocês. Eu vou ter maior prazer, maior orgulho de poder estar contribuindo. Então não se aperte, qualquer dúvida me chama. Coloca minhas caixinhas de pergunta lá. Se você se sentir mais confortável de me chamar em inbox, de me chamar no WhatsApp. Meu WhatsApp também tá aqui no Instagram. Coloca que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. E pra gente terminar então, a dica que eu quero te dar hoje para você derrubar de uma vez por todas esse teu medo de dizer o preço é a seguinte: venda, simplesmente venda para quem precisa, quer ou deseja ter a solução que você oferta. Simples assim. Venda para quem quer, precisa ou deseja a solução que você oferta. Entendendo isso, a gente já tem meio caminho andado. A gente se desgasta menos, a gente não tem objeções e a gente vai sentir muito mais prazer na trajetória da entrega da nossa solução, se a gente tiver a certeza que a pessoa que nos contratou, ela quer, ela precisa ou ela deseja a nossa solução, porque a gente de alguma maneira vai fazer a diferença naquele momento, naquela etapa, em alguma determinada situação que essa pessoa está passando naquele momento. Cara, isso é gratificante. Quem é empreendedor sabe. Quando a gente entrega a solução, quando a gente resolve um problema, quando a gente torna a vida das pessoas mais simples, mais bonita, quando a gente faz as pessoas terem mais tempo, quando a gente transforma a vida das pessoas menos custosa e mais prazerosa, o empreendedor se sente realmente realizado. Essa é a razão pela qual a gente resolveu empreender, né? Então a gente não pode ter medo de dizer o nosso preço. Certo, gente? Um beijo no coração de vocês.